Amigos queridos, irmãos de caminhada, mais uma vez estamos sob a orientação desta casa amorosa, Fabiano de Cristo, e agora para trazer uma reflexão, uma prece, a partir dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nosso guia, que tão amorosamente viveu entre nós na terra, e nos deixou um legado importantíssimo para todos nós. E através das palavras de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, trazemos um pouquinho desse legado de Jesus para que a gente possa se fortalecer um pouco mais nos ideais superiores, que a gente possa se harmonizar e jamais perder a fé e a esperança tão necessárias no dia de hoje. Então vamos ler o capítulo 84 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico. E tem uma frase de Jesus, trazida por João 14:31, que diz o seguinte: levantai-vos, vamo-nos daqui. É importante a gente observar que essa frase já está no imperativo. Porque sempre que as palavras ditas por Jesus estão no imperativo, é como uma rota de aperfeiçoamento com Deus. Jesus, Filho do Deus Pai, nos chama para nos levantarmos. E Ele é incisivo, trazendo a palavra do Pai. Levantemo-nos. Então, diz o texto: antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, Jesus fez o famoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamo-nos daqui. O que Jesus estava dizendo para nós? Vem, podem confiar, eu estou aqui para ampará-los. Jesus, a gente não pode esquecer, está sempre nos puxando para frente. Mas Ele vai na frente, preparando o terreno. Ele veio à terra e Ele foi na frente para nos dizer: tudo é possível. Tem dores? Sim. Tem dificuldades? Sim, mas tudo é possível. E continua o autor: esse apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Então, o que Emmanuel está nos dizendo? Que tem muita gente que quer passar pelas dificuldades de forma fácil, sem se dar conta de que não existe milagres, não existe facilidades que não sejam buscadas por nós mesmos, que não sejam trabalhadas por nós mesmos. As situações que acontecem, elas são de nossa responsabilidade, a maneira como vamos encarar aquela situação e como vamos nos posicionar frente a elas. Então, com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário, não foi uma vitória fácil. Jesus levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Ele distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Jesus não fugiu. Ele encarou e passou pelas dificuldades para nos deixar de exemplo. É muito importante a gente perceber que Jesus não necessitava mais passar por essas dificuldades na matéria, porque ele era um ser superior, é um ser superior. É um ser angélico, crístico, mas ele se prontificou a passar pelas dificuldades para poder trazer para nós essas reflexões e o seu Evangelho, que todos nós temos como guia, como exemplo, como norma de vida.
Naturalmente, Jesus partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Então, amigos, se Jesus passou pelas vias dolorosas, quem somos nós, seres imperfeitos, para questionarmos as dificuldades que temos? Muitas vezes perguntamos, por que isso acontece comigo? Quando a pergunta deveria ser outra, o que farei com isso que acontece comigo? Muitas vezes não temos elementos para entender por quê, ou por não nos conhecermos, ou por ser situações de vidas anteriores. Mas se tivermos condições de nos entendermos, de nos conhecermos, de refletirmos sobre as nossas atitudes, provavelmente entenderemos que elas são resultado de um momento vivido agora ou de situações que provavelmente fomos num passado, que hoje nossos olhos da terra, nossos sentimentos da terra, não conhecem mais. Mas continua. Jesus partiu para o glorioso encontro com o Pai. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. Passou por estações de marcha muito educativas. A primeira é o Getsemane. Aí Jesus sentiu o flagelo de Judas, os amigos que se afastaram dele. Ele sentiu a traição. Depois ele teve o cárcere, onde sofreu o pretório, a humilhação, passou pela via dolorosa, o Calvário e a cruz. Vias que Jesus passou de forma muito dolorosa. E essas vias são todas, nos assinala Emmanuel, pontos de observação muito interessantes para nós, agora na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo de menor esforço. Muitos ainda esperam passar, como disse aqui, almofadas de luxo com menor esforço. E Jesus não teve isso. E sabemos que a vida não é para passarmos com almofadas de luxo com menor esforço. Embora as pessoas queiram, na sua grande maioria, muitos de nós ainda quer as facilidades da vida, mas as dificuldades existem. E aí nós temos também no próprio Evangelho as bem-aventuranças, que nos fala bem-aventurados aflitos, os pobres de espírito. E são esses bem-aventurados que seguem adiante, por mais difícil que seja o caminho, por mais doloroso que seja, por mais dolorosas que sejam as provas. Quem segue com Deus em seu coração e com o Filho de Deus, Jesus, como nosso mestre e guia, busca a luz. Jesus nos inspirou para conseguirmos nos levantar, para conseguirmos superar as dificuldades. E amigos, é sempre importante a gente perceber que a luz é sempre mais forte. Por mais que tenhamos sombra, por mais que tenhamos dificuldade, por mais que tenhamos lutas intensas, sempre conseguiremos nos levantar, se temos como alvo estar próximos de Jesus. Muitas vezes, todos nós somos abalados por fortes tempestades da vida, mas segurando na mão de Deus e tendo como mestre e guia Jesus, em nossas ações superamos. Não, às vezes com os olhos da matéria, mas com os olhos da luz e do exemplo que vem de Jesus. Que o Pai Maior, que o Mestre Jesus, que Fabiano de Cristo nos auxilie hoje e sempre para conseguirmos superar as nossas dificuldades da melhor forma possível e que a gente não se esqueça desse convite de Jesus. Segue-me, todos vós. Que Jesus esteja com todos, hoje e sempre.